Opa, olá a todos, meu nome é Leandro Silva Meu nome é Jéssica Trejos. e eu sei que você estava sentindo saudade aí dos nossos vídeos, hein? É o seguinte, ultimamente depois que a gente começou a gravar vídeos aí, colocar aí no canal, a gente tem recebido e-mails, WhatsApp, telefonemas, através aí de várias pessoas das mais diversas regiões aí que vocês possam pensar, inclusive aqui de Brasília, né? Então esses dias a gente foi fazer vários treinamentos aí de pessoas pequenos empresários, né, que às vezes trabalham 3, 4, 5 anos, recebem ali o dinheiro da empresa e resolvem abrir um lava-jato, né? Nessa época de crise. E o que acontece? Eles entram em contato com a gente aí através do Facebook e perguntam se a gente pode estar indo até a empresa deles, como é que é a forma que a gente trabalha, dar algum treinamento para eles aí, para eles estar aumentando o leque de serviço aí nas cidades deles. E a gente pega e combina, a gente vê a proposta para eles, qual o valor que a gente cobra, né, para estar fazendo essa consultoria. E qual que é a primeira coisa que a gente se depara quando chega nesses lava rápido? A primeira coisa que a gente se depara é o pano branco vendido no mercado, em sinais. A gente vai ensinar a trabalhar com pano de microfibra, luvas, porque a gente encontra muito colchão, que é o comum, que todo mundo usa, só que não é o correto, entendeu? Então a gente procura ensinar para eles como trabalhar da forma correta, sem agredir o carro, sem danificar e muito mais. Então, é isso que a Jéssica falou. Então, a gente resolveu gravar isso aqui rapidinho, né, para dar início aí a essa sétima videoaula e explicar para vocês o motivo aí porque a gente deu uma parada de postar os vídeos. Como a Jéssica disse, tem muita gente que tem falta de informação, né? Vai ali, abre um negócio, compra os materiais mais tops, jato e tudo, e esquece que hoje em dia não se usam mais, né, esses colchão velho, né, que a gente às vezes pega na casa da nossa avó ou encontra no meio da rua e coloca dentro de um balde ali e sai lavando o carro do cliente. Hoje em dia, com a tecnologia ao palmo aqui da mão, ao toque da mão, o proprietário do carro ele está sabendo. Então, por esse motivo, depois que a gente criou esse canal, várias empresas que eu estou falando, pequenos empresários, né, e até mesmo os grandes, eles vêm entrando em contato com a gente, pedindo dicas para a gente através do WhatsApp, e onde a gente oferece o serviço aí de consultoria e acompanhamento aí para a gente estar ensinando esse pessoal. E também a gente entrou em parceria aí com Zero Bala de Teu, que é o Fábio Bala, e a gente agora também está em parceria com eles, que a gente vai estar fazendo o quê? Ele vai estar entrando aí em conjunto com a gente nas aulas, ele vai criar o canal dele, a gente vai estar em parceria, que ele trabalha aqui também em Brasília, ele foi um aluno meu há um ano atrás, a gente vai contar a história dele também, ele também passou por isso, né, Jéssica? Também quando a gente conhece ele há muito tempo, mas quando a gente encontrou ele, ele também começou aí com pano branco, né? E eu não vou contar a história agora que a gente vai dar início à sétima videoaula. Então peço desculpa para vocês pela falta que a gente não postou aula aí nessas semanas para trás. Vocês vão assistir agora a sétima videoaula. E é isso. Tá correria pra gente, mas à medida do possível aí a gente vai atender a todos. E também eu peço desculpa porque a gente não consegue responder todas as perguntas do YouTube. Não, a gente não consegue falar com vocês aí através do WhatsApp. Às vezes não conseguimos responder algum e-mail, porque são várias perguntas, a gente não consegue atender todo mundo, fazer consultoria em empresas, fazer treinamentos de aluno individuais e ainda atender os nossos clientes, que a gente não vai deixar na mão também, né? As pessoas que já lavam com o carro com a gente há 8, 7, 10 anos, a gente não vai deixar na mão, tá? Então é isso, acompanhe aí a sétima videoaula. Na aula passada, falamos sobre o alvo spray, risco leve, SWILs, poeiras de freio, contaminantes de ferro, chuva ácida e poluição industrial. Nessa aula vamos falar de risco até o prime, risco até a base, que no caso é a tinta representada aí na cor vermelha, e risco médio. Vamos começar aí falando aí sobre os riscos médio. Essa é uma porta aí que eu peguei no ferro velho, tá? Uma porta já condenada. Eu gosto muito de pegar essas portas para me fazer testes, tá? Em vermelho eu separei 3 áreas aí considerado para mim riscos médios. Então são riscos aí que precisam aí de um lixamento localizado. Conforme a animação que você está vendo a seguir, quando efetuamos um lixamento localizado,
a gente está desbastando aí uma área localizada do verniz. Então é muito importante ter cautela aí na hora do lixamento. Vamos abordar depois uma aula exclusivamente sobre lixamento. Vai ser uma aula muito grande porque é preciso ter muita atenção. Como você pode notar aí, eu vim com a pasta abrasiva, né, em conjunto com o líquido ilustrador e fiz a descontaminação da peça. Agora a peça já está descontaminada, não há nenhum tipo de contaminação na peça de neva de tinta. E aí eu vou começar aí o meu procedimento de polimento. Notando essa imagem que está aparecendo, você vê que existe várias situações nessa porta, desde swills, riscos leve, risco médio, e aonde que eu quero chegar nesta aula, né? Abordar aí exclusivamente sobre o risco médio. Eu separei 3 áreas aí, que é um risco mais profundo, onde você está vendo aí, ó, está separado num quadrado, onde a lanterna está pegando aí são apenas swills e risco leve, e onde ela passou e agora são 3 quadrados que eu separei, aonde tem um risco médio, ou seja, riscos que precisam de um lixamento localizado para regularizar essa situação aí do verniz. Lembrando que ao fazer um lixamento, seja ele localizado ou não, você vai desbastar uma área muito grande do verniz. Em aulas futuras, iremos abordar somente sobre lixamento, quando que se deve lixar um veículo. Nesse quadrado todo em amarelo, eu fiz uma representação que nesse veículo que, no caso, está representado nesse quadrado amarelo, eu fiz o lixamento localizado em apenas 3 áreas. Tá? Peguei uma lixa 1500, vou começar a efetuar o lixamento localizado em conjunto com o taco macio. Para quê? Para fazer o nivelamento do verniz, igual você viu na animação que eu mostrei anteriormente, para fazer aí a correção desse verniz para que eu possa regularizar a situação da pintura novamente, ou seja, tirar esse risco médio e puxar o brilho novamente da pintura. Então fiz esse procedimento aí em todos esses 3 quadrados, lembrando que nesse exemplo específico eu usei 3 tipos de lixa, a 1500, a 2000 e a 2500, tá? Para chegar nesse resultado. Eu consegui eliminar 85% do risco médio e agora eu estou colocando aí o composto polidor, né? E vou fazer um teste, tá, pessoal? Eu fiz uma simulação, já apareceu até esse vídeo aí, essa parte desse pequeno trecho desse vídeo, onde eu coloquei a máquina politriz, né, em conjunto com a boina agressiva com composto polidor, e fiquei com a máquina parada, ou seja, localizado na peça. Para quê? Para simular aí que você não deve em momento nenhum, pessoal, pelo amor de Deus, parar a máquina sobre a peça, porque você vai estar queimando o verniz, consequentemente a tinta, e chegando no prime, que foi o que aconteceu aí comigo. Eu fiquei com ela localizado, ligado durante vários tempos, a imagem foi cortada, mas foi em média uns 50 a 1 minuto, e aconteceu esse problema aí, ou seja, eu queimei totalmente o verniz do carro, eu ultrapassei a tinta e cheguei aí no fundo, no prime. Então, tome muito cuidado. Se você parar a máquina em viga, em áreas que difícil acesso e você não conseguir movimentar a máquina, por favor, abaixe a rotação da máquina para que você efetue o polimento e nunca fique com a máquina parada no lugar que você pode estar queimando a pintura. Conforme vocês estão vendo aí, eu comecei a fazer o polimento aí da etapa de corte, né? Fiz o polimento na peça toda e isso aí foi o que proporcionou para mim aí a etapa de corte. Ela resolveu, como você pode notar no lado direito, né? É a peça que eu não fiz o polimento, e do lado esquerdo, aí dentro do quadrado amarelo, é onde eu fiz o polimento. O que aconteceu? Olha o tanto de riscos circulares que a boina agressiva em conjunto com o composto polidor causou. Lembrando, pessoal, que dessa peça aí eu fiz todas as etapas, tá? Aí, conforme vocês vão ver agora, a peça já está finalizada. Eu já venho repetindo várias aulas qual que é o processo. Eu fiz o processo aí de lixamento, depois eu vim com a boina de corte em conjunto com o composto polidor, depois eu vim para a segunda etapa do polimento, que foi o refino, depois eu vim para a terceira etapa, que foi o lustro, e finalizei aí com o super lustro, ou seja, para tirar qualquer marca de holograma que tenha ficado na peça. Então foi
4 produtos distintos, ou seja, 4 produtos diferentes, em conjunto com 4 boinas diferentes para me chegar nesse resultado que vocês estão vendo aí na tela agora. Tá? Eu mostrei apenas o polimento com a boina de corte, mas aí eu já tinha finalizado. Lembrando que o foco dessa aula aqui é o que? É fazer uma simulação que não precisa você fazer um lixamento, né, de um carro todo, de um capô todo, só por causa de 1, 2 ou 3 riscos médios que tem. Então, se existe um risco médio onde você fez o teste, você que está iniciando, e não saiu no polimento com a boina média agressiva ou agressiva, infelizmente você vai ter que fazer o lixamento localizado para regularizar aquela situação. Mas vamos lembrar que o lixamento é extremamente proibido. A pessoa ela tem que ter noção do que está fazendo, porque se você lixar demais, você vai acabar com o verniz do carro ou você vai tirar totalmente o verniz do carro e chegar na tinta. Então, é importante treinar, compre uma porta velha, um capô velho, faça um treinamento aí. É importante ter bastante cautela para que você não cometa o erro de lixar a peça demais e acabar causando um dano aí na peça, na porta, no capô, que só vai ser resolvido aí com a repintura, tá, pessoal? Então esse foi o resultado que me proporcionou aí depois das 4 etapas de polimento. E agora vamos falar sobre o risco até o prime, que é essa imagem que você está vendo aí. Se isso acontecer, meu amigo, se você pegar a pontinha da unha, passar nesse risco aí e ela afundar, ou seja, você sentir ali na ponta da unha o risco, significa o quê? E ela tiver esbranquiçada, você estiver vendo ali aquele fundo cinza, significa que ela chegou ali no prime, ou seja, só uma repintura. Nesse caso aí, desta imagem, além da repintura, ainda precisa fazer o quê? Ir no martelinho de ouro, desamassar esses pequenos amassados que tem aí, fazer a regularização da peça, para depois vir com a massa, aplicar o prime, tinta e etc, que não é o nosso caso de polimento. Então é isso. Se acontecer isso, não tem como resolver. Então você tem que saber identificar quais são os tipos de risco para você poder passar um orçamento aí para o seu cliente. Porque se você não souber identificar e prometer para o cliente uma coisa que você não vai resolver, meu amigo, você pode estar queimando aí o seu negócio, ou você pode estar se passando por uma pessoa que não tem conhecimento aí no assunto que você está abordando, que no caso é polimento. Nesta imagem que você está vendo agora, eu vou mostrar para você que eu efetuei o polimento da peça, não fiz o lixamento em cima do risco lá do prime, que chegou até o prime, porque não ia adiantar. Então, como você pode notar, ele está ali, ó, está aparecendo ali, não saiu. Por que não saiu? Porque não tem verniz e muito menos tinta. Eu preciso de ter verniz para me trabalhar um polimento. Então é isso, pessoal. Em relação aí a riscos, até a base, ou seja, até a cor da tinta, aí no caso representado na cor preta e no slide representado na cor vermelha, quando você notar que tem um risco, mas que você consegue identificar a cor da tinta, significa o quê? E esse risco ele está meio fosco, meio apagado, significa que esse risco ele atingiu somente o verniz. Ou seja, tem jeito. Você vai na loja de micropintura, eles vão pegar um pincel, como se fosse esses pincel que passam em unha de mulher, né? E vão fazer ali uma aplicação localizada de verniz em cima da peça e depois fazer um polimento manual. Aí vai resolver também o problema, desde que não tenha arranhado a tinta, é claro. Eles vão fazer ali uma correção ali, uma micropintura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar novamente aí que eu vou continuar explicando no vídeo. Então vamos lá. Então, vocês viram? Houve várias situações aí nessa porta aí que vocês viram trabalhar. Essa porta aí eu peguei ela no ferro velho, né? Onde... Calma, papai. Calma. Você tem que esperar que o papai tá dando aula. Então, existem várias situações aí, como vocês viram nessa porta aí. Eu costumo dizer o seguinte, não tem quem é melhor do que ninguém. O que tem é a falta de treinamento. Então, todos os treinamentos que eu faço, eu costumo induzir ao erro numa porta que está condenada já. Então, foi assim que eu aprendi. Eu fiz vários cursos, assim como vocês aí, várias pessoas que estão assistindo o canal, fez cursos, né? Mas como que eu ia induzir ao erro aí no carro do cliente? No exemplo dessa porta, você percebeu que eu parei a máquina politriz em determinado lugar e ela fez o quê? Ela queimou a pintura.
Em relação a queimar a pintura, vai ter outras videoaulas que eu vou mostrar onde que vocês podem ou não podem encostar a máquina, que vocês vão ter que baixar a rotação, que é vinco, certo? Para não queimar a pintura. O foco dessa aula é o quê? É riscos até o prime, riscos até a base e risco médio. Lembrando, gente, que o risco médio tem como resolver. Mas como vocês estão vendo no slide agora, nessa montagem que eu fiz, quando você faz um lixamento localizado aí, você está desbastando uma área muito grande do verniz. E não tem como, vai ter que desbastar mesmo para vocês conseguirem aí eliminar o arranhado. Claro que cada caso é um caso, né? Então, na aula de lixamento eu vou fazer uma aula bem grande, bem extensa, para explicar para vocês um tópico bem específico sobre lixamento, porque é muito complicado eu passar para vocês aí em casa, mas eu vou tentar passar para vocês. Então, no caso dessa porta aí, eu fiz o polimento dela em toda a porta, ou seja, em todo aquele quadrado amarelo que vocês viram, fazendo apenas o lixamento localizado naquelas 3 áreas e o restante eu fiz o polimento normal. Ou seja, eu não precisei recorrer ao modo antigo que todo mundo conhece, que é o quê? O carro está com 3, 4 arranhados no capô, então mete a lixa nele todo e depois puxa o brilho com a boina branca. Não. A gente que trabalha com detalhamento automotivo, a gente que busca o perfeccionismo, a gente busca realizar um serviço no carro do cliente sem que desbaste toda a área do verniz. Para quê? Para que se ele precisar fazer um polimento futuramente, só aqueles pontos localizados é que serão desbastados. Ou seja, para quem trabalha na área de detalhamento, aquela pessoa que presta serviço em grandes carros, carros exóticos, carros de luxo, eles trabalham com medidores de espessuras, onde eles fazem a medição de cada parte do verniz. E nesse exemplo que vocês viram nessa porta, naquela área que está aparecendo a imagem pequenininha para vocês verem aí agora no canto da tela, que eu fiz o lixamento localizado, o medidor de espessura, ele vai acusar que ali foi feito ali um desbaste do verniz muito grande, onde o outro profissional que executar o polimento naquele carro futuramente, ele vai ter que ter uma atenção maior ali, onde o verniz foi desbastado demais, certo? Em relação a medidor de espessura, eu estou pensando em fazer umas aulas bem futuras mesmo para estar explicando para vocês. Como o meu público aqui que está nesse projeto de como aprender a polir em casa, não é um público que vai trabalhar com carros, grandes carros, de luxo, exótico, onde eles vão trabalhar com medidor de espessura, eu não vou abordar sobre esse assunto. Mas tem como eu abordar também, existem medidores de espessuras mais em conta no mercado, onde você pode ter uma noção. Eu vou estar abordando aí sobre isso aí em aulas futuras, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa se a minha aula aí parece às vezes um pouco extensa, mas como eu falei, a minha aula é para ensinar a pessoa que quer aprender agora. Às vezes fica grande, mas é para poder pegar aqueles mínimos detalhes que não pode ficar para trás. Tem que ser falado, tem que ser batido falado na mesma tecla. Então, provavelmente algumas vezes vai ficar grande. Eu peço a paciência de vocês que quer aprender e assistir, entendeu? Vai ficar grande, vai, mas eu peço paciência de vocês, que a gente quer realmente ensinar vocês. É isso aí. É igual o medidor de espessura. Eu tenho uma imensa vontade de fazer uma aula aí de medidor de espessura para vocês. Agora, mas você não sabe a dificuldade que é para mim poder transmitir através de vídeos de uma forma resumida para que você aí do outro lado possa compreender. Mas eu vou tentar fazer isso aí em aulas futuras, beleza? Então vamos abordar o assunto só sobre polimento. E é isso aí. Risca até o prime, não tem jeito, tá? É preciso efetuar aí uma correção de pintura, no caso, mexer com funilaria e pintura, só o profissional que mexe com pintura que vai resolver, certo? Riscos até a base, que ou seja, é a tinta representada nesse slide que você está vendo agora, na cor vermelha, tem como resolver. O profissional ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma micropintura ali, fazer uma aplicação de um verniz localizado. E risco médio já é com a gente que trabalha na área de polimento. Risco médio quem resolve é o polidor, tá? Riscos até o prime, risco até a base, não é nós que resolve. Quem resolve é a pessoa que mexe com pintura. Claro que tem polidores que trabalham com micropinturas, tá? A gente aqui da Garage Car Care também trabalha, mas a gente não vai abordar esse assunto agora, que ele é muito complexo também. Vamos focar no assunto só sobre polimento. Grande abraço a todos e agora lembrando que a gente está com parceria com Zero Bala, tá? Eu vou deixar aqui o link do canal dele que vai ter muito vídeo interessante aí de higienização interna, beleza? Você já se inscreve no canal para vocês terem a oportunidade de receber aí em primeira mão
os conteúdos que ele vai estar disponibilizando e a gente vai estar junto com ele, viu, no canal dele. Abraço.